Cristo entre nós. Nós continuamos aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos falar hoje do dar gratuitamente, o recebeste gratuitamente. Esse é o título, nós estamos no subtítulo Preces Pagas. Vamos fazer comentários sobre os itens 3 e 4. Preces Pagas. Preces pagas. Ele disse em seguida aos seus discípulos, na presença de todo o povo que o escutavam: guardai-vos dos escribas que ostentam passeando com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas, de ocupar as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nas festas, que sob o pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão por isso uma condenação mais rigorosa. São Lucas, capítulo 20, versículo 25, 26, 27, São Marcos, capítulo 12, 18, final 40. Aqui ele retira de 3 evangelhos, tá? Essa passagem aí. Jesus fala que nós nos afastemos. Vamos colocar para a gente aqui. Não adianta a gente ficar preso lá atrás. Então a gente tem que colocar para agora. Então a gente tem que se afastar dos líderes espirituais que fazem esse tipo de prática, os oradores que fazem esse tipo de prática, tá? E também os médios que também fazem esse tipo de prática. Aqui a gente já começa vendo cair nessa prática. Esse é um pedacinho aqui que ele fala aqui das túnicas, que a gente já encontra aí vaidade, orgulho e egoísmo, tá? Que aqueles que desfilam com roupas, né, que querem as primeiras filas. Então a gente já encontra de cara vaidade, orgulho e egoísmo. Já é o primeiro sinal para a gente começar a identificar esse tipo de situação nas religiões, todas elas, sem exceções, tá? Eu não estou tirando essa ou aquela, estou colocando todas as religiões com esse tipo de prática. Aí vamos adiante. Os escribas, eles eram especialistas na lei, geralmente com formação religiosa, responsabilidade por sua interpretação. Então os escribas, eles eram uma autoridade no meio judaico e eles interpretavam as escrituras. Porém, Cristo, ele não seguia esse raciocínio. Cristo, ele interpretava os profetas. Cristo interpretava os profetas. E aí tem uma questão muito simples aqui. Por que Cristo ia fazer as suas interpretações em cima dos profetas? Alguém sabe me dizer por que as interpretações de Cristo eram feitas nos profetas? Profetas que eu estou falando, os profetas do Antigo Testamento, tá? Nós estamos falando dos evangelhos e estamos falando do Antigo Testamento. Por que a interpretação de Cristo era feita em cima dos antigos profetas, dos profetas do Antigo Testamento? Alguém sabe me dizer? Também. E um detalhezinho, esses profetas do Antigo Testamento, né, que é isso que Paulinho falou, e complementando, eles eram inspirados pelo próprio Cristo. Os profetas lá do Antigo Testamento, eles eram inspirados pelo próprio Cristo. Ou seja, Cristo dava cumprimento às suas próprias palavras. As palavras que saíam da boca dos profetas antigos eram inspiradas pelo próprio Cristo. Então, eles nem tinham ideia, esses escribas e doutores da lei, na hora de interpretar, eles não sabiam que aquilo que eles estavam debatendo era com o próprio ser que deu as escrituras. Estão conseguindo entender isso, pessoal? Ou não? Se não tiver, eu explico de novo. Está dando para entender isso?
Você não está entendendo, não. Os profetas do Antigo Testamento, quando eles faziam as suas profecias, quando eles tentavam orientar aquele povo, tá, através de tudo aquilo que era o direcionamento para o reino de Deus, tudo aquilo era inspirado por Cristo. Cristo é o governante, é o arquiteto desse ordem. Então, ele inspirava os antigos profetas e eles falavam para o povo. Quando chega mais na frente, que vai ter a leitura das interpretações da Torá e dos 5 livros ali, que eles vão fazer toda essa leitura, esses escribas, eles se apegam só à letra, só o que está escrito friamente. E Cristo não interpreta assim. Por isso há essa divergência entre a interpretação que Cristo dava, que era correta, e daquilo que eles falavam da letra fria. Eu já falei que... Sim, então vamos adiante. No primeiro momento, os antigos profetas, eles estão anunciando um reino, um Messias, e uma série de orientação para aquele povo, para que eles se preparem para receber a boa nova. Cristo está, vamos dizer assim, ainda no plano espiritual, certo? Quando Cristo vem, agora, já nesse momento aqui, aí ele já está encarnado. E esses antigos profetas, eles já não estão mais ali. E aí agora ele já está debatendo com os escribas, que estão fazendo a leitura das interpretações, se pegando muito nas leis mosaicas. Deu para entender isso ou complicou mais ainda? E aí, Paulinho? Então vamos adiante que vai dar certo. Vamos lá. E com relação às longas preces que eles falam aqui, as longas preces seriam assim: palavras soltas para enganar as pessoas. As longas preces são palavras soltas, palavras que não têm conteúdo espiritual, que não saem do coração, mas têm um intuito de enganar as pessoas, de ludibriar as pessoas. Ora, quando uma pessoa passa muito tempo discursando sobre um determinado assunto, ela tende a passar a impressão de que ela tem muito conhecimento daquilo que ela está falando. Então a gente acaba que meio que confia naquilo que a pessoa está falando. É assim ou não é assim? Vocês já perceberam que algumas religiões se utilizam deste artifício ou não perceberam isso? A gente ainda está no Alice no País das Maravilhas? Ou a gente percebe isso ou não percebe? Se não perceber, não tem problema. Né? Algumas religiões se utilizam desses artifícios e algumas pessoas também se utilizam disso, né? Político principalmente, começa a falar um montão de coisa e você acha que o cara começa a falar um montão de número, um montão de troços que ele não tem base nenhuma e as pessoas acreditam, acham que ele está falando a verdade. Deu para entender isso? Então vamos adiante. Então vamos adiante. Às vezes passa pessoas lá na porta da casa, querendo falar sobre Jesus, sobre agora não estou abrindo a porta não, porque não pode mais abrir a porta para todo mundo, né? Sim. Mas eu fico escutando aquilo ali. Mas muitas coisas nem levo em conta. Pronto. Nem levo em conta. Então vamos adiante. Então vamos lá. Respeito. Isso, respeito é a base de tudo. Então vamos adiante. E quando ele fala das viúvas, o que a gente pode pensar sobre as viúvas? As viúvas seriam pessoas na situação vulnerável. O que a gente... Ele fala da viúva lá daquela época, hoje em dia não mais. As viúvas hoje em dia estão felizes no shopping, fazendo compra e tudo,
Mas a viúva daquela época, ela tinha dificuldade. Por quê? Porque ela vivia num mundo em que os homens dominavam. Elas não tinham condições de, como é que eu vou dizer assim, de se manterem só. Então, ele fala da viúva, a gente pode entender, para os dias de hoje, pessoas vulneráveis. Porque, volta a dizer, a gente tem que pegar o que está escrito lá atrás e trazer para agora. Porque senão o discurso aqui, ele vai ser um discurso morto. A gente vai ficar falando de um tempo e a gente está vivendo em outro. Está dando para compreender isso? Então, as viúvas seriam pessoas em estado vulnerável, certo? Pessoas que estão ali e que vão ser enganadas e vai ser retirado delas alguma coisa. Então, vamos adiante, senão não vamos conseguir. Bora lá para a quarta agora. Primeiro. Vai estar no fogo, vai. Jesus disse também: não façais pagar as vossas preces. Não façais como os escribas que, sob o pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas. Quer dizer, abarcam as fortunas. A prece é um ato de caridade, um impulso do coração. Fazer-se pagar pela que se dirige a Deus, pagar pela que se dirige a Deus por outra, é transformar-se em intermediário assalariado. A prece, então, é uma fórmula cujo cumprimento se proporciona a soma que ela rende. Ora, de duas uma, Deus mede ou não mede suas graças pelo número das palavras? Se são necessárias muitas, por que dizê-las poucas ou quase nada? Por aquele que não pode pagar. É uma falta de caridade. Se uma só basta, o excesso é inútil, porque, pois, fazê-las pagar é uma prevaricação. É uma enganação. Assim, vamos lá. Você pode fazer a prece por você mesmo. Não foi deixado nenhum intermediário. Né? Não foi deixado nenhum intermediário. E a fé, basicamente, é você ter fé em você, primeiramente, ter fé em Deus, ter fé em você e ter fé na vida. Vida esta que você vai viver nesse ou em outro plano. Ou você vai estar vivendo no plano dos encarnados, ou você vai estar vivendo no plano dos desencarnados. Esta vida, ela só tem a mudança de plano. Porém, não existe a morte. E é isso que nós buscamos a todo momento, na hora que a gente compreende o sentido da doutrina espírita. Então, você pode rezar por você ou por qualquer outra pessoa. Não há necessidade de um intermediário. E se você for colocar uma prece paga ou pela quantidade de palavras, como é que fica isso? Quer dizer que quem tem muito dinheiro vai pagar uma prece de 5 dias. O cara vai ficar ali fazendo uma prece de 5 dias. E a pessoa que não tem dinheiro, o cara vai falar poucas palavras. E na hora de mediar isso daí, como é que vai ser com Deus? Aí quer dizer que quem fez uma prece muito longa vai ser atendido? Mas não faz sentido isso. Não faz sentido. Eu volto a dizer, algumas religiões fazem prática disso, não a nossa. Mas elas fazem isso, essa prática, de pagar pelas preces. E aí você começa a terceirizar uma situação que você vai ter que vivenciar. Ora, nós não somos obrigados a sofrer, mas nós teremos que passar pelas dificuldades. Dificuldades estas que foram criadas por nós mesmos. Então, se você vai fazer uma prece, não adianta você pagar por essa prece. Está dando para compreender isso? Hein, pessoal? Sim. Então, só para a gente situar aqui. Vamos lá. A fé raciocinada, ela parte do princípio de que você entende o que você pode alcançar ou não. A fé raciocinada é isso. Você pede alguma coisa, mas você tem consciência de que aquilo ali pode acontecer ou não. Porque existe um planejamento espiritual e, sobretudo, uma lei que ela rege isso daí. Então, não adianta você dizer assim, eu vou fazer uma fé, uma prece fervorosa. Se não tiver no seu
no seu caminho, se não tiver para você aquela situação, se aquilo não tiver que acontecer, você pode passar 5 dias de joelho no milho, fazendo prece, que não vai acontecer. E a fé raciocinada diz que entre a nossa vontade e o livre-arbítrio e o planejamento espiritual e o merecimento, há de se equacionar toda essa questão. Está dando para entender, pessoal? Então vamos adiante. Como alguém pode cobrar por um dom que não é seu? O dom não é da pessoa. A pessoa que tem a oratória, que tem a mediunidade ostensiva, que tem o chamado dom de cura, não é seu. Então ele não pode cobrar. Aquilo ali é um empréstimo que é feito. Vamos lá. Como alguém vende a justiça que não vem de si. A justiça não vem dos homens. A justiça real não vem dos homens. Nós temos uma justiça aqui nesse plano que é uma justiça falha, que é uma justiça humana. Mas a justiça verdadeira vem de Deus. Então ninguém pode vender isso. Vamos adiante. Como falar em nome de Deus contrariando sua lei? Porque a lei de Deus diz que você não pode fazer isso. Você não pode cobrar. Certo? Então vamos adiante. Sim, vamos fazer um pequeno comentário aqui. Acho que todo mundo já viu aí esse pastor Mirim, né? Tem esse pastor Mirim aí? Acho que todo mundo aqui já viu, né? Falar sobre ele. Na verdade, eu vi muitas pessoas falando sobre ele, mas uma questão que me chamou a atenção foi que, pelo menos 2 pessoas que eu vi, ninguém se preocupou de perguntar por que existe ainda esse tipo de pregação desse pastor Mirim e de outros assemelhados, porque ele somente é uma cópia de um outro pastor. Então, alguém já se perguntou, eu estou fazendo essa pergunta, alguém já se perguntou por que existe esse tipo de pregador? Por que existe esse tipo de pregação? Vamos lá, Paulinho, você que está fechando a atenção. Perguntar sim, também já dou a resposta por mim mesmo. Por quê? Por que acontece isso? Por que tem esse tipo de pastor ainda? Por que tem esse tipo de pregação? É a falta do seu raciocínio. Falta A da falta fé raciocinada. Da fé raciocinada. Porque você está vendo que se eu não estivesse presente ali, até assistindo um vídeo. Isso não é atender. Não, mas eu não sinto nada espiritual, de conforto, que realmente toca o coração das pessoas que estão ali. Mas quem não tem essa percepção espiritual, tem mais alguma coisa? Porque a Paulinha é fácil, mas vamos lá, vamos aqui o restante. Quem não tem essa percepção? Quem não tem essa coisa? E aí, pessoal? Você também não conta. Eu estou brincando, O fala. próprio pastor falou o porquê de crianças estarem ali, né, nos cultos, justamente para poder chamar a atenção dos fiéis, para que não haja esvaziamento das igrejas. Né? E aí, não tendo mais o esvaziamento das igrejas, a evolução, né, de todas as formas. Né? E mais alguém aqui que não seja aqui da bancada? Mais alguém que pode dizer por que esse tipo de coisa acontece aí? Por que não tem esse tipo de pregação? Para um jovem desse tipo, que se diz pastor, teólogo, para ele não impedir pessoas de entrarem nas drogas, jovens entrarem nas drogas. Sim. No caso, a senhora está falando um aspecto positivo. A senhora acha que esse tipo de pregação é positivo? Não, infelizmente, a gente sabe que infelizmente ele tem seguidores. Ele teve seguidores hoje, acredito que deve ter caído muito, porque está tudo muito esclarecido, graças Sim. a Deus. Sim. Mas eu acredito que um jovem, num público, eu acredito que é isso, é para chamar jovens, para tirar os jovens das drogas. Interessante. Eu É acho por que... isso que os pastores, homens e mulheres missionários, colocam esses jovens em púlpitos. Porque a gente tem que levar em consideração também que, por mais que haja um lado negativo nisso aí, também ela levantou um ponto aqui bem interessante, que há um aspecto bem positivo nisso. Então, a gente vai vivendo e aprendendo, né? Há um aspecto positivo nisso. Então, a gente...
ser, mas, e a gente tem que também fazer jus a essa doutrina. Não existe um mal que aconteça, mas que Deus, não com a sua infinita misericórdia, que Ele não possa transformar em bem. Né? Não é assim, Paulinho? Eu disse que você... Mas um ponto também, Sérgio, é que a gente vê que as pessoas às vezes estão muito fragilizadas, Sim. ansiosas em algo que possa se apegar. Isso. Outras pessoas precisam de ter sempre alguém direcionando. Então tem pessoas ali que estão tão frágeis, de certa forma, que querem se apegar a uma coisa extraordinária. É verdade. E ele é bonitão, ele é bem magrinho, novinho, cabelo bem penteado para trás. Sim. Ele é bem ensinado. A oratória confusa, contraditória dele, ele fala coisas. Ele é muito bem ensinado. E ele só sobe no corpo mediante um paralítico, né? Ele é muito bem ensinado, muito bem ensinado. Direcionado por adultos, que é o que é mais chocante. Ele é tão impressionante que o Pablo Marçal foi pedir orientação a ele. Então, o moleque é top, mas vamos adiante. Vamos lá, e a outra lá fora. Ele faz a oratória de Sócrates, ele faz as perguntas para você ir respondendo e entrando na dele. Muito bem, vamos adiante. Deus não vem dos benefícios que concede. Porque, pois, aquele que não é mesmo seu distribuidor, que não pode garantir a sua obtenção, faria pagar um pedido talvez sem resultado. Deus não pode subordinar um ato de clemência, de bondade ou de justiça que se lhe solicita de sua misericórdia a uma soma em dinheiro. De outro modo, disso resultaria que se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus seriam suspensas. A razão, o bom senso, a lógica dizem que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar a criaturas imperfeitas o direito de pôr preço em sua justiça. A justiça de Deus é como o sol, que está para todos, para o pobre como para o rico. Se considera imoral traficar as graças de um soberano da terra, seria lícito vender as do soberano do universo? As preces. O tráfico de influência, que é esse finalzinho aí, ele é até crime, tá? Isso na justiça dos homens, né? E fala no finalzinho, é só o finalzinho aqui, foca aqui, só o finalzinho ali, só aquele finalzinho ali. Se considera imoral traficar as graças do soberano da terra. O soberano da terra. Então, o tráfico de influências, isso daí é crime, a lei dos homens, que dirá com Deus. Porém, o que nós temos que comentar nesse momento é o seguinte: se nós pagamos para buscar o auxílio de Deus, é porque o nosso coração está cheio de angústia. Não compreendemos, não há espaço para o amor. Ou seja, há momentos que um desespero bate, que você faz isso. Eu vim de um momento em que eu estava em uma determinada religião, que eu vi muitas pessoas fazerem isso, tá? As pessoas pagavam na boa fé, mas era o desespero. Não é que a pessoa queria, a pessoa não estava raciocinando que a negociação era com Deus. Então, pagava-se. Porém, quando você paga isso, é porque você não está bem. Uma pessoa em sã, ainda mais agora, né, gente? Mas agora o negócio está caro. Está ruim para a gente comprar, né, mano? Então, eu estou falando isso porque eu não vou citar essa ou aquela religião, mas assim, as pessoas pagavam mesmo, compravam listas imensas, né? Aquilo é desespero. Eu me dei conta uma vez que a lista que estavam passando aí para comprar, tinha coisa ali que dava para me passar uma semana. Eu estava numa situação difícil. Dava para me passar uma semana em casa tranquilo, comer aquilo tudo ali. E foi passada uma lista para mim. Então, está dando para entender isso, pessoal? Está dando para entender? Tá, né? Enfim, está tentando evitar determinadas críticas, mas vamos adiante.
não pagamos os favores que recebemos. A gente paga algum favor? Estou falando favor aqui entre a gente. Por exemplo, uma pessoa fez um favor para você. Você consegue pagar esse favor? Com dinheiro? Estou falando com dinheiro. Uma pessoa você está num momento ali de dificuldade, chega um vizinho teu, chega um amigo, um parente, te socorre. Você consegue pagar isso? Tem como pagar? Não tem como pagar, né? A minha falecida sogra dizia que ela queria dever dinheiro, não queria dever favor, né? Eu hoje chego à conclusão que ela está correta, porque, veja bem, não é querer dever favor, mas assim, porque o favor é uma coisa que você não paga, não é assim? A gente não paga. E aí, vamos falar do filho. Se a pessoa me faz um bem, uma coisa boa, eu posso retribuir aquilo ajudando. Com outro favor, mas não com a questão financeira. Isso, muito bem. Então vamos adiante. Aí vamos falar do filho, né? Um filho pode pagar o amor, as noites sem dormir, a dedicação, as angústias quando adoece,